Programa de debates do Rádio Brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:04 agora, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 e também Rádio Empreender, AM 1520, aqui em São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos, e lá na Baixada também em Santos, em FM na Top no 100,3. Você nos acompanha pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje, abrindo esta semana do programa Gente que Fala, aqui ao meu lado esquerdo, o economista, sempre deputado, sempre senador, José Aníbal, do PSDB. Seja bem-vindo, José Aníbal. Muito obrigado. Vamos fazer um bom programa hoje, né? Vamos lá. Feira de sol. Põe sol nisso, hein? Um para cada um, hein, senador? Também conosco Mariana Lacerda, coordenadora executiva estadual da Rede Sustentabilidade. Mariana, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia para todos. Também conosco agora aqui à minha direita, Ricardo Miranda, ele é presidente da EGEA Regional SP, que inclui as empresas de saneamento Mirante, Águas de Olambra e Águas de Matão. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, muito obrigado. Satisfação estar aqui podendo participar do programa. Satisfação toda nossa. E também conosco aqui à minha direita, o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Mauro. Bom dia, senador Zé Aníbal, Mariana, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Está marcada para amanhã, terça-feira, a análise do projeto que torna menos rigorosas as regras para o porte e a posse de armas de fogo no Brasil. O texto reduz a idade mínima para a compra de armas e permite a regularização da posse sem comprovar capacidade técnica, laudo psicológico ou negativa de antecedentes criminais. Parlamentares contrários ao texto dizem que haverá aumento da violência, enquanto outros criticam as restrições impostas pelo Estatuto do Desarmamento. Coronel Tadeu, fazendo um remember aqui, inicialmente, só para posicionar o ouvinte do programa Gente que Fala. Essa é uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, essa flexibilização do porte de armas. Era inicialmente um decreto, virou um projeto de lei, e amanhã apreciação lá no plenário da Câmara a respeito desta matéria, não é isso? Exatamente. Na semana passada nós não tivemos acordo com o texto do deputado Alexandre Leite, e foram propostas algumas mudanças e que nós, da bancada armamentista, né, aceitamos, né, não abrir demais essa questão do porte de arma para diversos públicos, né, restringir um pouco mais, mas o ponto principal são os CACs, né, os colecionadores, atiradores e caçadores, né, esse é o principal alvo realmente desse projeto. E acredito que nós precisamos amadurecer esse tema dentro da Câmara, uma vez que o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, ele é favorável a se pautar, ele não tem ajudado bastante, né? Demorou muito para entrar em pauta, mas ele ajudou muito nessa articulação, e acredito que amanhã um novo texto vai ser apresentado em acordo, principalmente com o PSB e o PSOL, que realmente eles, em determinado momento, eles estrilaram mesmo, não iriam realmente ajudar na votação, apesar de ser a favor em alguns pontos, e acredito que na parte da tarde, lá pelas 5 horas da tarde, nós deveríamos ter um consenso com um novo texto, e aí sim aprovar. Eu acompanhei um dos seus pronunciamentos, deputado Coronel Tadeu. O senhor disse que a mesma arma que mata é a arma que defende. Essa é o principal argumento. Sem dúvida. Para mim, com 30 anos de corporação, a arma que mata é a que está na mão do bandido. E a arma que defende é a que está na mão da polícia e está na mão do cidadão de bem. Exemplos: colecionadores, atiradores e caçadores. Essa arma vem para a defesa. Porque você pode usar uma faca, um porrete, um pedaço de pau, uma arma branca ou qualquer outro tipo para se defender.
Às vezes a agressão ela é maior do que aquilo que você suporta. E você tem que lançar mão realmente de algum artifício, podendo ser uma arma, para se defender. Então, essa história de mais armas, mais crimes, na minha cabeça não entra. E vou te dar um dado, né? Fizeram um alarde aí há algumas semanas atrás, que nós temos hoje mais de 1 milhão de armas agora na mão dos brasileiros. Em compensação, 20%, de 20% a 25% de redução dos principais crimes. Então tá aí uma prova de que mais armas, menos crimes. Né? Isso nós já vimos na Inglaterra, na Austrália, né? Em alguns estados dos Estados Unidos, que permitem realmente o sujeito se portar uma arma, né? Então existe um contrassenso. Você colocando a arma na mão do cidadão de uma forma bem criteriosa, e aquilo que eu sempre falo, você não dá um carro para uma criança de 12 anos dirigir. Você também não vai dar a arma na mão de nenhum maluco. Você tem critérios na lei, você precisa ser rigoroso no fornecimento dessa autorização para ele comprar uma arma, mas rigoroso mesmo, né, para que você possa ter realmente a arma na mão de uma pessoa que vai fazer um bom uso. Senador José Aníbal, mais armas, menos crimes? Eu acho que não. Eu acho que mais armas na mão de quem deve ter armas. As polícias recebem armas do Estado para defender os cidadãos, prevenir, defender, etc, etc. Arma na mão de particular, quanto menos, melhor, a meu ver. O colecionador, tudo bem, pode ter armas, eu conheço colecionador de armas, conheço lá no Pernambuco que tem um monte de arma, mas é realmente uma sala fechada, é coleção. E caçadores, tal, o sujeito sabe utilizar, tem comprovadamente isso. Liberar o porte de armas, eu acho que é um retrocesso. O coronel sabe melhor que eu, São Paulo tinha 30 homicídios por 100 mil habitantes em 99 e 2000. Hoje tem menos de 7. Compara o que era a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo naquele momento, a polícia e os equipamentos. Houve um enorme investimento na polícia, em equipamentos, em tecnologias, em presença, enfim. A polícia de São Paulo é reconhecidamente hoje a melhor do Brasil, não é? A mais bem equipada. Então, eu sou sempre a favor de se buscar o caminho que cientificamente, estatisticamente, indica que a redução da criminalidade se deve a uma ação cada vez mais eficiente das polícias, da inteligência policial, do bom armamento da polícia, o armamento equivalente ou superior, de preferência superior dos bandidos. Nós sabemos como eles estão organizados hoje, como eles dispõem de equipamentos, etc, etc. E eu espero, de qualquer maneira, o coronel disse que haverá novas conversas. Que bom que hajam mais conversas. Esse negócio de comprovação de capacidade técnica, laudo psicológico, negativo de antecedentes criminais, coronel, isso tem que ser feito de uma forma muito rigorosa, porque não é fácil. Se às vezes o sujeito parece o sujeito mais normal do mundo, ele sai dali, usa aquela arma no primeiro conflito que ele tiver com alguém, na rua, no trânsito, onde for. É um dedo mole, né? Tem que ser uma coisa muito séria. Eu tenho uma enorme resistência a ter arma. Eu, pessoalmente, o que eu vou fazer com arma? Mas e se o cara aceitar me pegar num beco qualquer, eu vou passar o telefone, vou passar a carteira e tal, e em seguida falar com a polícia. Eu tenho falado com gente da Polícia Militar de São Paulo, a eficiência que a polícia tem mostrado para pegar bandidos, esses bandidos que fazem pequenos crimes de madrugada, assalto, pegam um carro, roubam, não sei o quê, a polícia está sendo muito ativa, muito presente nisso aí. E a arma, tudo bem, você tem até uma sensação de segurança, mas primeiro, precisa saber usar. Segundo, sei lá, eu acho esse um caminho, para mim, não compatível com aquilo que a gente espera construir dentro de uma democracia, que é uma sociedade cada vez mais solidária. Deputado Coronel Tadeu, antes de passar a palavra aqui para a Mariana e para o Ricardo, só mais um entendimento. Estamos falando da posse da arma e não do porte de arma, ou seja, ter a arma dentro de um estabelecimento, dentro de um comércio, dentro de casa. Em que medida isso é garantia de que o bandido estará afastado desses locais, uma vez que ele sabe que pode haver uma arma ali? Bom, então vamos lá, só voltando um pouquinho no tempo, em 2003 foi sancionada a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Sim. No momento em que, na sequência, fizeram aquele plebiscito em que a população foi ludibriada, porque ela aprovou o comércio de armas, os crimes passaram a disparar. Todo mundo foi lá, entregou sua arma. Eu concordo com o senador Zé Aníbal,
quem não se sentir confortável para usar a arma, é melhor não usar mesmo. Porque realmente a arma se torna um perigo, senador, sem dúvida nenhuma. É perigoso. Mas existem pessoas que se preparam para isso. Da mesma forma que você se prepara para ser um motorista na rua, porque senão você vai causar um acidente, vai ter que conhecer das regras, existe um treinamento, simulador, isso, aquilo. Eu sou piloto de helicóptero, é extremamente difícil pilotar um helicóptero, ninguém dá um helicóptero na mão de quem não sabe pilotar. Da mesma coisa é a arma. Por isso que o critério ele precisa ser bem, realmente, aplicado. Né? E mais, só voltando nos números, né? No momento em que tiraram todas as armas naquela época, em 2005, o crime disparou. Nós fomos de 18 mil homicídios por ano para quase 55 mil. E hoje está na casa dos 60. Agora que está recrudescendo. Nós estamos tendo uma redução de 20%. Mas as pessoas confundem posse com porte. Posse todo mundo pode ter. Todo mundo pode, mediante autorização e justificativa do porquê de se ter uma arma, a posse todo mundo pode ter. É dentro de casa. Agora, o porte é que nós estamos avançando na liberação desse porte para algumas pessoas. Acredito eu que de 240 milhões de brasileiros, acredito eu que não mais do que 2 milhões e meio terão o porte. Então, essa é a questão. Aí andar na rua, realmente, portar a arma na rua para a sua defesa, vamos sempre frisar, ou de alguma outra pessoa. Então, o comerciante, ele pode ter arma dentro do seu estabelecimento, se eventualmente ele for vítima de roubo, né, ele poderá, tendo condições favoráveis para a reação, ele vai poder realmente reagir até com um tiro fatal realmente no seu oponente, no bandido. É isso que a gente está esclarecendo, que não é para ficar assustado, que tem regras para se usar arma. Não pode se usar uma arma, por exemplo, num local de grande aglomeração de público. Mariana, só uma coisinha. Desculpe. Quando eu disse 2 milhões e meio de portes poderão ser liberados. 2 milhões e meio de portes. Imagina mais 2 milhões e meio de posse. Nós teremos, então, sobre a população brasileira, cada grupo de quanto? Eu não sei. 2%. Pequeno de pessoas com uma arma. Olha, eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que é coronel, francamente, sem nenhuma... Eu não estou falando... Eu vou ficar muito feliz, senador. Estou falando do ponto de vista bem objetivo. Isso aí, eu acho que vai criar em mim insegurança. Sei lá se o sujeito está... cuidado que você vai... Imagina a insegurança do bandido, ele também vai ficar inseguro. Eu não quero que eu fique seguro e ele também. Eu quero que ele fique inseguro por uma ação policial eficaz, eficiente, que leva inteligência. Nós temos os meios à disposição. Porque quando você pega um grupo de bandidos, uns bandidos, não são só aqueles que você pegou. É todo o entorno que diz, os caras estão com mais inteligência, os caras estão nos cercando, os caras estão juntando informações que antes não juntava. Portanto, o cerco aumenta. Agora, há questões que não têm a ver diretamente com a arma, o tráfico de drogas, que é uma coisa terrível, está intimamente associado com o uso de armas. Mariana Lacerda, seu entendimento sobre esse tema e a sua expectativa em relação ao que pode acontecer no plenário da Câmara dos Deputados amanhã? Eu estou com o senador nessa, eu acho que segurança pública é assunto de polícia, e de valorização policial, de capacitação policial, treinamento policial, com crescimento da confiança da polícia, né, da população na polícia. Eu acho que é aí que está a questão da segurança pública. O porte de arma, e aí, tratando de caça, a gente já vai precisar tratar de um outro assunto, né, inclusive com relação ao meio ambiente, que caça é essa, como que a gente vai lidar com essa regulamentação, e isso também é um assunto importante. Mas antes disso, me preocupa esse porte generalizado, a arma dentro de casa para segurança. Está provado, por exemplo, que 40% dos feminicídios são acontecidos por arma de fogo, e nos últimos 5 anos a gente teve um aumento de 17,5% de feminicídios dentro de casa. É a arma dentro de casa que está matando a mulher. E enquanto esse número fora de casa, né, os feminicídios ocorridos na rua, tiveram uma redução de 3,5%. Vou arredondar tudo aí. Então, nesse sentido, me preocupa muito a generalização desse porte, dessa arma dentro de casa, sem uma política de
combate à violência contra a mulher, de respaldo para essa mulher que muitas vezes está numa situação em que ela se vê, enfim, a gente conhece a história da violência contra a mulher, como a mulher ali subjugada, a mulher ali dependente de uma força, e que começa com um abuso, um assédio verbal e termina muitas vezes num assassinato. Essa arma dentro de casa, para me defender, pode muito bem virar uma arma que mata uma mulher. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu fico muito contente de ver as discussões que estão acontecendo no plenário, na verdade, do Congresso. Gosto muito da ideia democrática de todos conversarem e chegarem a um termo, né, sobre um projeto de lei. Acho isso o caminho da democracia, né? E eu fico muito contente de ver essa permeabilidade, essa escuta por parte do coronel, enfim, da bancada armamentista, e acho que isso é importante, que a gente ponha tudo isso em discussão e debata, porque esse cara que é o cara que é equilibrado, mas uma hora ele desequilibra, e nessa hora, de repente, é uma mulher que morre. Ricardo, a sua impressão como cidadão sobre esse tema? Bom, tem um ponto que o coronel mencionou, que eu acho que é a questão nodal, que é o critério. E um critério rigoroso não me parece coerente ser um critério momentâneo só na hora de retirar o porte. A pessoa vai ter aquela arma por alguns anos, por algum tempo, teria o Estado capacidade para acompanhar uma capacitação contínua, ou seja, o sujeito vai lá, retira uma arma, eu não conheço em detalhes do projeto de lei, e faz um curso ali, vai lá, retira o porte, tem a arma, tem a posse, e fica com aquela arma 10 anos, 12, e se tem um acompanhamento disso, o Estado está devidamente aparelhado para acompanhar uma capacitação efetiva, porque ter uma arma em casa, eu digo agora como cidadão, não é só o portador, né, quem tem a posse, tem crianças na casa também, tem outros, mesmo a própria, põe em risco algumas outras pessoas, além de ser só um mecanismo de defesa. Então, acho que o critério rigoroso é o ponto. Tá bem, vamos passar para o próximo tema. Vistas como uma forte opção para que o saneamento básico avance no país, apesar da crise econômica, mas com ressalvas pelos que apontam riscos a municípios e usuários, as parcerias público-privadas estão em alta, especialmente após a aprovação do novo marco do setor. Um dos melhores exemplos é a PPP firmada entre a empresa de saneamento Mirante e a Prefeitura de Piracicaba, que além de proporcionar a universalização do saneamento em um curto espaço de tempo, contribui para o município tornar-se referência nacional no setor. Ricardo, antes de você falar dessa parceria entre a Mirante e a Prefeitura de Piracicaba, esse modelo de PPP na área existe há quanto tempo no Brasil? Quantos contratos nesse sentido já existem em funcionamento no país? Bom, a legislação ela é de 2012, a Lei Nacional das PPPs, é uma legislação recente, e o setor de saneamento ele vem evoluindo, né? Agora, com a aprovação do novo marco regulatório, pela primeira vez em 2007, foi estabelecido desde a época do Planasa o novo marco regulatório do saneamento, que já vem sofrendo agora uma nova transformação. Então, uma modalidade nova, tímida ainda no setor de infraestrutura, mas que tem um grande potencial para alavancar os investimentos necessários para universalizar o serviço no Brasil. Hoje nós temos uma situação muito perversa no Brasil, principalmente para a população mais vulnerável. Nós temos no Brasil 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto tratado. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água tratada, é equivalente à população do Canadá. Nós temos um Canadá dentro do Brasil sem acesso à água tratada. Isso é inconcebível. E se você perceber hoje, em todas as áreas de infraestrutura, mano, a que menos avançou nos últimos 20 anos foi o saneamento básico e é a que tem a menor participação da iniciativa privada, só 6%. Então, você repara, aeroportos agora, rodovias, a própria telecomunicações, quanto que avançou
e o saneamento não descolou. O modelo precisou ser revisto, está sendo revisto. Acho que o marco regulatório ele traz um novo momento e estimula os investimentos, porque sem investimento o serviço não avança. Deputado Coronel Tadeu, por que na sua avaliação temos um Canadá dentro do Brasil, nesse aspecto de falta de saneamento? Eu acredito que os governos passados vacilaram muito nesse tema, né? O Ricardo falou com toda a propriedade, né? O assunto não andou, o saneamento foi deixado de lado, né? Em detrimento de outras áreas, né? Ficou bem atrás mesmo. E você vê, em 9 meses, dentro de uma comissão especial, o marco regulatório foi aprovado. Bastou uma mudança de postura cultural, né? Houve uma modificação muito grande dentro da Câmara dos Deputados, renovamos aí na ordem de 40% a 50%, e hoje a gente tem um perfil de um parlamentar diferente do que nós tínhamos nas legislaturas anteriores. E agora esse marco, ele vem agora para plenário para ser aprovado, e tenho certeza absoluta que os deputados vão aprovar sem sombra de dúvidas, né, com um ou outro ajuste provavelmente, né. E eu ressalto aqui, eu vou também dizer a questão das ferrovias, também foi deixado para trás também a questão das ferrovias no Brasil. Hoje também se tem uma preocupação muito grande em expandir, né, o setor de rodovias junto com o saneamento. Então, nós vamos estar protagonizando realmente nessa legislatura, 56ª legislatura, realmente algo diferente do que fizeram. E torcer para que realmente os governadores, prefeitos, né, possam se empenhar nisso, porque os números são gritantes, né? É desleixo mesmo do político. Com certeza foi desleixo mesmo em não ter essa preocupação com a saúde, vamos falar de saúde pública, né, saneamento, né, com a saúde pública da população, em especial no Norte e no Nordeste, que tem números gritantes. Senador Aníbal, vou pegar aqui uma questão com aspecto ideológico. Para aquelas correntes que não concordam com privatizações, com concessões, a PPP é uma alternativa menos radical? Olha, eu acho que é mais uma alternativa. Eu sou inteiramente a favor de privatizações quando isso for necessário. Nós fizemos uma reforma patrimonial, né? Quebramos o monopólio do petróleo e fomos em diante, telecomunicações, etc, etc. No que se refere a saneamento, a situação do Brasil é uma situação muito difícil. Não são só 30 milhões que não têm água tratada. Esse é o número mais eloquente, porque não tem água tratada, você está exposto a qualquer tipo de doença. Agora, 100 milhões que não tem esgoto tratado. A gente conhece esses esgotos a céu aberto. Por exemplo, pegamos a nossa cidade de São Paulo. Na zona leste, na zona sul de São Paulo, na zona norte de São Paulo, você ainda tem muito esgoto a céu aberto. E tem esgoto a céu aberto perto de escola, perto de centro de educação. Como é que você trabalha, estuda, se concentra com aquele cheiro terrível que vem dali? Tem sido feitos esforços enormes, mas eu acho que ainda insuficientes. Tem que se fazer mais. O Brasil é um país que estava muito batido. Conseguiu evoluir, mas não evoluiu em todas as frentes. E não vai conseguir evoluir em todas as frentes enquanto o Estado brasileiro for possuído pelas corporações, tanto do Legislativo como do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, porque elas exaurem o Estado brasileiro. Você pode estar na pior crise do mundo, crescendo para trás, que eles continuam tendo aumentos de salários, de recursos, de disponibilidades disso. É um desequilíbrio em termos de contas públicas. Olha o esforço que se fez agora na Previdência. Ótimo. Eu teríamos ter feito em 2017 se não fosse esse alucinado, meio demencial desse Janot, né, que criou uma situação de paralisia para o país, né? Nós podíamos ter votado já naquele momento a reforma da Previdência. Faz 2 anos isso. Bom, mas enfim, o fato é que eu vejo com muito bons olhos, acho que essa questão de PPP na área da habitação, na área do saneamento aqui em São Paulo, já começaram as PPPs na área da habitação. 6 parcerias público-privadas que vão render aí 15, 20 mil moradias. Na área do saneamento, vocês encontraram uma prefeitura ideal, né? A prefeitura de Piracicaba, um dos melhores prefeitos do Brasil, o Barjas Negger. O Barjas prefeito pela 4ª vez, com votações espetaculares. Ele é um gestor público excepcional. Não é à toa que
ele fez essa PPP que está universalizando o serviço de saneamento lá. Agora, tem que abrir esse setor, inclusive para o investimento estrangeiro. E tem que abrir, por exemplo, o Chile avançou nessa matéria? Avançou. Deve ter cometido muitos erros de calibragem ali. Agora, estudar o projeto de lá, evitar os erros, melhorar e realmente estimular o investimento externo na área de saneamento. Uma cidade como São Paulo não pode ter mais esgoto a céu aberto. Mas não é só São Paulo, é o Brasil inteiro. Precisa ter água. Eu lembro que o Covas, quando assumiu, lá atrás, ele disse, olha, se nós conseguirmos, no final do meu governo, fazer com que toda a torneira de São Paulo já tenha água, será um avanço espetacular, porque nem toda a torneira tinha água. Hoje eu acho que tem. Agora falta captar, falta tratar. Ainda falta muito nessa área. Mariana, seu entendimento no sentido de que saneamento, abastecimento e saneamento, isso tudo está ligado à saúde pública, né? E o atraso nisso atrasa a saúde pública também. Sem dúvida nenhuma, e a gente tem já quantificado que R$1 gasto em saneamento economiza R$4 na saúde pública. Então, o impacto do saneamento é fundamental como política pública e eu entendo que a gente tem que enxergar tudo de forma integrada nesse sentido. Não se trata só uma questão de ideologia mas é importantíssimo que, inclusive, a tecnologia sobre o saneamento avance e talvez nesse sentido as PPPs sejam fundamentais nesse setor, porque já é sabido que há modelos diferentes de saneamento, mais modernos, e que não podem ser implementados pelo Estado por uma questão de falta de recurso, falta de estrutura mesmo para que isso aconteça. Então, mesmo a mudança da legislação, muitos estados se opuseram ferozmente. Porque usam as empresas de saneamento para jogo político, para troca, para isso, para aquilo outro. Agora, porque já não tem mais, eles estão tendo que aceitar de qualquer maneira. Assim mesmo, a duras penas, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Porque eles interferem. São Paulo é um dos estados que defende. E outros estados defendem. Tem muitos estados que não. Porque eles nem poderiam, os prefeitos locais não costumavam fazer nem licitação, né? Faziam a empresa pública, botavam ali, faziam um plano de saneamento atrasado, deficitário, por N motivos, muitos por questão de capacitação mesmo, mas isso ficava 30 anos lá e com um foco enorme para que a gente sabe, né, de corrupção e de desvio de dinheiro público. Então, isso eu acho que vai ser um grande avanço aí. Ricardo, para finalizar esse tópico, bem objetivamente, como é que é esse trabalho de avaliação dos projetos apresentados para essas parcerias público-privadas pela Prefeitura? Primeira coisa, primeira grande inovação que a legislação lá de 2007 trouxe é que o titular dos serviços são os municípios. Ou seja, os municípios não são reféns das companhias estaduais. Essa ideologia, esse corporativismo, ele estimula o retrocesso. O que os municípios precisam fazer para avançar? Né? Primeiro, um plano de saneamento bem feito, buscar via uma PMI, via outros instrumentos que tem hoje disponíveis, um modelo que pare de pé. Solução técnica de engenharia tem para tudo. Agora tem que ser dentro de uma tarifa viável, que tenha modicidade tarifária, que a população tenha condições de arcar com essa tarifa. É um investimento, uma concentração de capital em curto prazo para ser amortizado em longo prazo, senão a tarifa não suporta. Ou seja, quem faz o investimento aporta e dilui isso em 30 anos de contrato, 35. Nesse sentido, o exemplo de Piracicaba serve como referência. Nós fizemos em aproximadamente 6 anos mais de 400 milhões de reais de investimentos. Quando que o município teria condições de aportar 400 milhões de reais em saneamento? Nós universalizamos o tratamento de esgoto em 5 anos no município. É um município que trata 100 milhões de litros de esgoto por dia, tem mais de 1.000 quilômetros de rede. Isso tudo foi feito em 5, 6 anos em termos de universalização do tratamento de esgoto e que vai ser amortizado durante 30 anos de contrato. Então, esse é o modelo, existem diversos instrumentos, mas o mais importante é os municípios tomarem as rédeas, fazer um bom plano de saneamento, mas com viabilidade econômica, senão é sonho.
Muito bem, passando para o próximo tema, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse que as praias do Nordeste, que já foram limpas das manchas de óleo, estão aptas a receber turistas. Ele não informou, porém, quais são os critérios utilizados para embasar a afirmação. Os biólogos têm pedido que as pessoas evitem entrar na água mesmo sem o óleo aparente, pois o material é altamente tóxico. Ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que, abre aspas, o pior está por vir, fecha aspas, voltou a afirmar que acredita em um vazamento criminoso, o presidente Jair Bolsonaro. Mariana Lacerda, o que estaria de pior por vir na sua avaliação? Olha, está difícil encontrar algo pior por vir do que já aconteceu nas praias em situação do meio ambiente. Eu acho o seguinte, que houve um vazamento que é criminoso, ele é criminoso, não importa qual foi a sua origem. Há um crime ambiental. Ponto. E a gente precisa entender por que as nossas defesas não foram levantadas diante desse crime ambiental. Isso é muito importante. A gente havia preparação, havia estrutura, havia estratégia para fazer a contenção no offshore. Por que isso não foi acionado, por que isso não foi levantado? São questões que a gente precisa trabalhar em paralelo com a contenção dos danos já ocorridos, né? Eu acredito na ciência forense, é uma ciência. Eu acredito no trabalho de polícia, acredito no trabalho de investigação. Não acredito em falas, fake news, suposições, né? Aparentemente há sim um vazamento que não foi a Polícia Federal, aí está investigando uma linha e que é possível sim que ele tenha sido proposital, e é possível sim que ele não tenha sido, ou que não tenha sido proposital, mas que não tenha sido avisado das formas como a Marinha exige que comunicado, né, para que a gente pudesse de fato levantar as nossas defesas como... Mas eu acho que isso não é nosso problema nesse momento. Esse é um problema da polícia, das investigações, e que vai se tornar nosso problema quando a gente tiver uma resposta. Por hora, o nosso problema é sim resolver a questão do turismo no Nordeste. Não adianta limpar as praias e dizer que está tudo bem. Aqui a gente precisa confiar na ciência, mais uma vez, e confiar nos biólogos, mas eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de contenção. Essa sociedade, essa comunidade do Nordeste necessita do turismo, e a gente precisa fazer também um trabalho social para isso ser restabelecido. O secretário de Agricultura e Pesca, o Jorge Seif, chegou a falar que o peixe poderia ser consumido, que o peixe é inteligente, ele desvia das manchas de óleo. Então, eu desafio ele, eu faria para ele um peixe. Eu cozinho muito bem, eu podia fazer para ele uma moqueca. Vamos ver se ele comia o peixe. O Coronel Tadeu, deputado, em abril, o presidente Bolsonaro eliminou aquele comitê que existia para gerir um determinado tipo de crise nessa área de derramamento de óleo. Não tivesse havido a supressão desse comitê, esse trabalho poderia estar sendo resolvido de uma maneira mais rápida agora? Não, ia ser a mesma coisa, não ia mudar absolutamente nada o procedimento, né? Quando você tem um ato criminoso por trás disso, nós não temos, reconhecidamente, nós não temos a estrutura suficiente para evitar um ataque como esse, que é o que eu reputo também, é um ataque realmente criminoso que foi feito. É claro que as investigações, não quero aqui ser leviano com o navio Bubalina, lá, o navio grego, que aportou lá em Singapura, e que a empresa disse que a mesma quantidade de óleo que ela embarcou na Venezuela foi desembarcada no destino final do navio. Sinceramente, isso para mim é conversa mole para boi dormir. Eu não acredito nisso. Realmente, há fortes indícios realmente que eles foram... Ouvi até uma explicação hoje pela manhã, realmente, que possivelmente uma falha nos sensores que transbordam o óleo de um tanque para o outro, que ele é todo compartimentado, isso para se ajustar o CG, né, o centro de gravidade do próprio navio, isso é feito durante a navegação, né, e possivelmente tenha acontecido essa falha, mas eles não querem assumir. Estão no papel deles, eu não vou assumir essa culpa, até porque o meu prejuízo seria absurdo, né? Mas eu acredito que o governo, dentro dos meios que dispõe, ele agiu muito bem, né?
contando com aquela infinidade de voluntários, e o povo nordestino mostrou realmente que tem qualidade, que tem espírito de corpo, que tem o sentido de brasilidade, né? E ajudou o Ministério, a Marinha, as Forças Armadas que estiveram lá, os ambientalistas, né? Aí foi um espírito de corpo envolvendo várias pessoas, vários segmentos, que fez com que o ministro pudesse afirmar que realmente as praias estão limpas. Se estão realmente praticáveis para o banho, aí realmente nós temos que aguardar uma posição mais científica. Senador Aníbal, difícil um trabalho também de investigação, no sentido de entender se foi um crime ou um acidente naquele navio. Mas mesmo um acidente não comunicado é crime. É, O resultado é o mesmo. Eles naturalmente ficaram com medo, né? Foram demitidos, a empresa, sei lá que diabo, e não vamos falar, é o desastre que eles provocaram, né? Intencionalmente ou não. O que importa aqui, Coronel, você vai me desculpar, mas, de novo, a comunicação dentro desse governo é um negócio complicado. O ministro disse que o povo pode ir, as coisas são boas, o presidente vem e disse que o pior está por vir. Você já tinha confirmado a passagem, agora vai passar o dia dizendo, enquanto o presidente não disser porque que o pior está por vir, eu vou segurar a minha decisão. Quer dizer, veja bem, de qualquer maneira, as pessoas estão inseguras, não estão consumindo peixe, estão comendo carne de sol, tudo bem, estão encontrando alternativas. Tomara que estejam indo. E estão indo naquelas praias que os próprios habitantes lá, os moradores do Nordeste, indicam, olha, essa aqui pode ir, está tranquila, está bem limpa, aquela ali não pode. Está um negócio muito tateante. O ministro, claro, tem todo interesse em dizer, olha, tudo bem, pode ir, as praias estão limpas. Não estão, nós estamos vendo toda hora que não estão. Agora diz que interditar Abrolhos, inclusive. Claro que Abrolhos também não é lugar para tomar banho de mar, é mais uma reserva, né, importantíssima, dizem que é a mais importante do Atlântico Sul. Então, o que eu espero, quando eu vejo aqueles pedacinhos, aquele que é um horror, aquele pedacinho, essa fragmentação, porque aquelas placas é fácil, você vai, quer dizer, é um desastre. Menos difícil. Você vai lá e tira. Mas aqueles pedacinhos, o cara fica com o dedo. E nos manguezais? Ali você não consegue. Daí vem o receita. Onde é que dá um dos melhores peixes do Brasil? Robalo. Dá nessas áreas. O sujeito, será que o robalinho não. Quer dizer, as pessoas estão atentas a isso. O que eu acho é que o que vale mesmo foi a ação voluntária, cidadã, inclusive dos pescadores que estão sendo os mais prejudicados. Eles perderam renda. Então jogaram peixe fora, porque não conseguem vender, e já perceberam que não adianta pescar, porque as pessoas não querem comprar. Então vai ter que levar um tempo. O governo parece que até está liberando uma linha de crédito para sustentação dos pescadores, uma emergência, né? Agora, eu não acho também que o governo tenha agido adequadamente. Há uma clara licenciosidade da parte desse atual ministro do Meio Ambiente. Ele está sempre dizendo, não, joga para lá, tem que ser assim, tem que ser assado. E houve, sim, desativação de estruturas que poderiam ter, com mais presteza, com mais dimensão do episódio, reagido mais prontamente e antecipado um pouco. O episódio em si é um episódio terrível. Eu espero que, já dizem que chega lá pelo Pará também, é uma tragédia. Tem que... Não é frescura, é questão objetiva, que as pessoas ficam receosas de comer o peixe ali, de nadar nessa água, de pegar uma doença. E, sobretudo, o pessoal da região que sobrevive do mar, né? De passeio, de pesca, disso, daquilo outro, que está sendo prejudicado. Não é um problema do governo, o acidente em si. É um problema que aconteceu ao governo de agir o mais eficazmente para minorar as consequências. Próximo tema, o mega leilão do excedente da sessão onerosa, marcado agora para o dia 5, quarta-feira, foi anunciado pelo governo como o maior leilão de óleo e gás já feito no mundo. A importância do leilão se deve não só aos bilhões de reais envolvidos e à quantidade gigantesca de reservas de petróleo oferecidas, mas também ao alívio que esse dinheiro poderá trazer ao governo federal, aos estádios e também aos municípios. Senador José Aníbal, o que representa este momento numa comparação com o que aconteceu em 2010, quando aqueles 5 bilhões de barris foram garantidos à Petrobras naquela sessão? Olha, acho que representa um resultado espetacular. Isso é muito bom. A única coisa que eu lamento aqui é que isso vá para pagamento de despesas correntes.
É um absurdo isso aqui. Se isso acontecer, esse recurso tem que ser para estruturar o país, pagar um pouco de dívida, não é? Criar fundos de investimento, criar fundos para que emergenciais, situações dar um pouco de fôlego ao Estado brasileiro. Se esse recurso, e uma boa parte, inevitavelmente vai acontecer isso, que vai para estados e municípios, eles vão colocar em despesa corrente. Mas faltou discussão, uma amarração melhor de como esse dinheiro deveria ser usado? O governo foi ao limite. O governo, é evidente, o governo central gostaria que esse recurso todo tivesse ficado com o governo central, porque isso é uma riqueza, é uma receita que não está prevista dentro da estrutura tributária do Brasil. Tem a questão dos royalties, tudo bem, isso é uma coisa que já está estabelecida. Mas aqui não, é uma riqueza adicional, um recurso adicional extraordinário, expressivo. Se o governo federal pudesse fazer toda a gestão, ele gostaria de fazer. Agora, politicamente, houve uma negociação no âmbito parlamentar, uma parte dos recursos para os estados, outra parte para os municípios, distribuídos, quer dizer, para o Brasil inteiro. Se isso está vendo só como alívio, é um alívio, vamos dar uma respirada, final de ano, não é? Pagamento 13º, etc., é uma pena. Mostra a situação das contas públicas no Brasil, que é desastrosa. Eu espero que um número expressivo desse recurso, o pessoal do Rio já está dizendo que isso vai ajudar fundamentalmente ao Rio ter suas contas equilibradas em 2022. Tomara a Deus, porque o Rio está numa situação tão desastrosa. Mas esse dinheiro entraria quando, senador? Imediatamente, praticamente imediato. Isso é cash. E o pessoal que vai entrar aqui não tem problema de caixa. 10 milhões, 100 milhões, eles alavancam isso ou no caixa próprio deles ou onde for. Eles não têm esse problema. O governo deve ter preparado muito bem a licitação para que o recurso venha já. E aí o governo possa cronogramar, organizar o dispêndio desse recurso. Acho que é um acontecimento importante, uma tecnologia brasileira vencedora, exploração em águas profundas, etc., etc., e deu sorte de termos essa quantidade de reservas no nosso litoral. Deputado Coronel Tadeu, 106 bilhões e meio de reais são esperados nessa sessão. Não poderia ser mais? Não, isso é o previsto, né? O leilão ele pode ultrapassar isso daí. Né? E eu acredito até que ele vá, não tanto, mas ele vai passar essa marca. E apenas informando o senador Zé Aníbal, né, parte desse dinheiro é destinado para débitos previdenciários, né? Então não vai para despesa corrente, né? E é débito, infelizmente é débito. E mais quem vai se sair bem são os municípios que não têm problema com a sua previdência, aqueles que souberam administrar bem o seu caixa e aí poderão utilizar obrigatoriamente com investimentos. Então essa é a notícia boa. E nós temos 5.570 prefeitos felizes que todos irão receber uma parte dessa sessão onerosa. Deu discussão, foi difícil colocar na cabeça de todo mundo, uns queriam mais, outros queriam menos, não, e aqui, e fica aquela briga do estica e puxa que o senador conhece muito bem ali no Senado como é que é o ambiente, principalmente na Câmara, mas parte vai para débitos previdenciários e a maior parte vai para investimentos. Isso realmente dá um fôlego, né, um respiro para todas as prefeituras, sem dúvida nenhuma, né. Eu queria só destacar aqui a diferença do governo Bolsonaro, né, para os governos anteriores. Em 2010 nós tivemos um leilão na Bolsa de Valores de Nova York, da Petrobras, que foi o maior IPO do mundo, né? E naquela época se faturou 70 bilhões de dólares, 75 bilhões, o que deu pela cotação cerca de 130 bilhões de reais, né? E naquela época, sem querer politizar, mas é só para deixar o exemplo mesmo, né? O PT em 2 anos conseguiu dar prejuízo, conseguiu gastar esse dinheiro, né? Eu vou gastar, que é uma maneira mais educada de dizer o que eles fizeram com o dinheiro, né? Mas eles conseguiram, né, acabar com esses 70 bilhões em apenas 2 anos, sumiu o dinheiro, né? E esse ano a Petrobras, além do leilão que está sendo colocado agora, né, ela apresentou um lucro até o mês de setembro de 30 bilhões, né, de dólares. Então são números positivos numa administração diferente, eficiente realmente, e que o brasileiro pode se orgulhar.
Uma pergunta de $1 milhão, não sei quem que pode responder aqui, senador. Nesse momento, enfim, muito importante para o Brasil, essa reserva tamanha, enfim, que vai ser cedida, mas num futuro não próximo, mas médio, aí, enfim, o petróleo já não vai ser uma commodity já um pouco menos interessante com as tecnologias que a gente vem observando em relação a... Tomara que seja. Os avanços são extraordinários nas novas tecnologias. Por exemplo, a fotovoltaica. Eu fui secretário de Energia de São Paulo durante 3 anos e meio, de 2011 a 2014. A placa números genéricos da fotovoltaica custava, digamos, 10. Hoje custa 3, em 9 anos. E os chineses estão dizendo que estão fazendo uma placa que vai ser vendida pela metade do preço médio que é praticado hoje no mercado mundial. Eles já estão com cidades totalmente abastecidas por fotovoltaicas. Eu vi uma foto ontem no jornal que a gente fica feliz de ver. Guaimbê, que é um município que é muito carente, ali do lado de Lins, em São Paulo, está com uma planta fotovoltaica fantástica lá, né, gerando energia. Gera pouco emprego local, muito pouco. Depois de instalado, não é como a hidrelétrica, que tem uma manutenção permanente, muitos controles ali, é tudo mais ou menos automatizado, mas isso é outra consequência. O fato é que nós estamos andando para uma sociedade, eu acho, até porque se não andar, a gente não sustenta esse mundo. Até 2050, provavelmente sem combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás, todos os seus derivados. A tendência, agora, então é que as coisas correm muito rapidamente. Já tem o carro híbrido, daqui a pouco vai ter o carro exclusivamente elétrico. Agora, atenção, gerar eletricidade é que é a questão, quer dizer, a fonte. Não adianta você estar lá colocando energia no seu carro se ele está sendo gerado com carvão, com petróleo, entendeu? Se a usina é movida a esse tipo de energia, a usina que gera essa energia. Então tem que fazer o fotovoltaico, tem que fazer o solar, tem que fazer várias outras. Eu queria destacar, Mauro, só falando da energia solar realmente, Sim, semana passada nós tivemos 3 audiências públicas, 2 na Câmara, 1 no Senado, a respeito da energia solar, né? E nós estamos numa briga com a ANEEL, que quer taxar a energia solar de qualquer jeito. Eles querem dar um jeito de faturar, né? E eu aqui, da mesma forma que eu falei na comissão, para mim isso é lobby para as concessionárias de energia elétrica. Elas não querem a concorrência. E hoje a energia solar, a cada usina que se instala no Brasil, seja ela residencial ou não, ela gera um emprego. Nós temos cerca de 150 mil, né, podendo chegar até 2,5 milhões, sem atingir 5% de toda a energia consumida. E como disse bem o senador, tomara que realmente as energias alternativas surjam mesmo, né, para que a gente possa utilizar até o petróleo com parcimônia, né? Todo mundo fala que é finito, mas ainda nós não enxergamos, né, o fim dessa linha. Tá? Gente, vamos aproveitar os minutos finais para as perguntas do público, do Gente que Fala. Deputado Coronel Tadeu, já que o senhor está com a palavra, o Júlio Lima de Santo André pergunta se existe algum projeto diretamente direcionado a combater o câmbio negro de armas no país. O projeto tem vários. Essa pauta de segurança lá é o que mais nós discutimos na Comissão de Segurança Pública. O problema é fazer andar, porque tem muita gente que faz o jogo do contra mesmo, né? E o principal do contrabando de armas é o investimento realmente nas Forças Armadas, porque são elas que cuidam das nossas fronteiras. Eles tinham um orçamento tão enxuto, tão seco, que não podiam fazer muita coisa. Agora foi realmente dado um pouco mais às Forças Armadas e agora nós vamos torcer realmente para que a proteção das nossas fronteiras sejam aumentadas. A Daniela da Bela Vista pergunta para você, Ricardo, historicamente, quais foram os governos que mais investiram em saneamento no Brasil? Bom, eu não conheço todos os governos, fica complicado mencionar, mas tem algumas empresas que vêm da época do Planasa, como a própria Sabesp, Sanepar, que são referências, mas a grande maioria, a realidade da grande maioria dos municípios e dos governos são empresas públicas sucateadas, sem eficiência, cabide de emprego, sem capacidade de investimento. Vamos pôr a Sabesp de exceção, né? Eu coloquei como exceção, deixar isso claro, né? A Sabesp e a Sanepar, né? São 2 pontos fora da curva, mas isso não reflete a realidade brasileira. Mariana, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se sem maioria parlamentar é possível governar o Brasil. Olha, eu acho que tem tantas formas de governar o Brasil e a gente não precisa ficar
atrelado a um presidencialismo de coalizão, e a gente está vendo, de certa forma, o governo Bolsonaro, que não necessariamente tem uma base de apoio, não necessariamente tem uma... e as coisas, de certa forma, estão andando de uma forma torta, que a gente não esperava esse protagonismo da Câmara, mas eu acho que a Câmara e o Senado têm tomado um protagonismo extremamente importante nesse governo, até devido, eu acho, a uma certa fraqueza do nosso executivo, mas e as discussões têm sido feitas de forma mais republicana do que se imaginava dentro da Câmara e do Senado. Eu acho que a própria pauta da Previdência, e aí agora a questão do armamento trazido aqui pelo deputado, as coisas estão sendo discutidas e está provado que se o interesse tem que ser de assunto e não de conchavo. Nesse sentido, talvez seja bem possível governar sem pauta, sem maioria. O que a gente precisa é parar de querer tomar o governo, tomar o legislativo, tomar o controle por mão do executivo e achar que isso é república, porque não é. Nesse sentido, deputado Coronel Tadeu, antes da pergunta aqui para o senador Aníbal, o senhor, enquanto parlamentar, que dificuldade o senhor percebe nas articulações dentro da Câmara dos Deputados, com esse tom, às vezes, maniqueísta do governo, da luta do bem contra o mal, essa coisa beligerante de vamos para cima do inimigo, isso dificulta o diálogo entre as correntes? Para citar para você uma dificuldade, a pluralidade de partidos realmente dificulta, porque nós temos 35 partidos no total, mas representados na Câmara são 23 ou 24, se eu não me engano. Então, essa pluralidade de ideias, às vezes, dificulta realmente um entendimento, atrasa muito as pautas, né? Se houvesse realmente uma redução disso, eu acho saudável para a política brasileira realmente se reduzir, existe até cláusulas de barreira hoje para os partidos, se reduzir um pouco essa amplitude, facilitaria mais. Essa é uma das, é claro que existem outras, né? Nós tivemos problemas de interlocução, eu sou aqui do PSL, falo com toda clareza, nós tivemos problemas de interlocução entre o Planalto e o Legislativo, né? Hoje as coisas estão melhores, graças a Deus, né? Mas a principal mesmo é realmente essa multiplicação de ideias. Só te digo que tem 76 partidos sendo constituídos nesse momento. Em vias de, é verdade. Senador José Aníbal, Marcos de Pinheiros pergunta em que medida a capitalização das aposentadorias chilenas poderia ser aplicada no Brasil. Olha, o Chile fez de forma muito abrupta. Então, você tem uma ideia, o cidadão que tinha 50 anos quando eles fizeram isso, foi em 81, ou 55, ele trabalhou mais uns 10, 15. Ele capitalizou. Lá são 6 fundos que gestionam essa previdência. Você pode tirar seu dinheiro do fundo, pôr no outro, enfim, depende da rentabilidade. Mas esse cidadão, ele se contribuiu, né? Ele se capitalizou para a aposentadoria durante 10, 15 anos. Essa aposentadoria hoje é insuficiente para ele comer. Quer dizer, o mal-estar no Chile é porque, ao mesmo tempo, o Chile também teve êxito em várias políticas econômicas e tal, em vários resultados, e o país cresceu bastante, teve indicadores muito positivos. É a melhor renda per capita da América Latina, o Chile. No entanto, acentuou as desigualdades de uma forma brutal. Novas gerações entraram no mercado de trabalho, bem educadas, bem qualificadas, montaram negócios. O Chile tem uma expressão grande em matéria de tecnologia, de conhecimento tecnológico, de empresas de tecnologia que fornecem serviços para o mundo inteiro, mas uma grande parte ficou. Mas o problema está na capitalização ou no modelo de capitalização que eles usaram? No modo como ela foi feita. Tanto que agora já havia um projeto da Bachelet, do próprio Pinheira, para que as empresas passem a ter uma contribuição expressiva e aumentando um pouco, ou induzindo um pouco a contribuição dos próprios trabalhadores. Mas agora eles estão numa situação beco sem saída, porque com tudo aquilo que o presidente ofereceu em contrapartida das reivindicações, a primeira era só uma questão de passagem de metrô, as manifestações não estão parando. A sociedade está muito inquieta e muito desesperançosa com relação ao governo. Já mudou o ministério, já isso, aquilo, outro.
Eu acho que o Chile está vivendo o que nós vivemos em 2013, aquelas manifestações, mas ao mesmo tempo que ele vive isto, ele vive uma premência do ponto de vista da qualidade de vida de, eu diria, talvez alguns milhões de chilenos, que ele não está conseguindo responder. Não sei o que vai dar. Gente, palavra final, começando com o senhor deputado Coronel Tadeu. Eu só quero agradecer a Trianon, a você, Mauro, ao programa, agradecer esse debate que foi bem interessante, né? Agradecer ao senador, a Mariana e ao Ricardo. Parabéns. Ricardo, sua palavra final. Bom, eu gostaria de agradecer a participação no programa, cumprimentar aqui todos os participantes e torcer aí que com o novo marco regulatório o saneamento deslanche no Brasil e reverta esse quadro tão perverso. Sua mensagem final, Mariana Lacerda. Eu queria agradecer aqui a participação, agradecer a conversa, foi muito instrutiva, e queria pedir para todo mundo me acompanhar no Instagram, Mariana Lacerda Real, e no Facebook. Muito bem. Senador José Aníbal. Bom, mas o programa, né? Os programas estão ficando mais efervescentes, né? Até porque as questões são mais próprias para isso. Bom, senador, né? Eu gostei muito da presença da Mariana, do Coronel Tadeu, do deputado Tadeu, e do Ricardo, que está numa área muito sensível para a qualidade de vida, que é saneamento. Muito bem, muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o economista José Aníbal, sempre deputado, senador do PSDB, Mariana Lacerda, coordenadora executiva estadual da Rede de Sustentabilidade, o Ricardo Miranda, presidente da AEGEA Regional SP, e o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.